Falamos sobre a guerra entre Israel e Hamas. Seguimos acompanhando as imagens da faixa de Gaza, já que bombardeios foram registrados há pouco na região. Informações das forças de defesa de Israel é de que mais de 400 alvos ligados ao Hamas teriam sido bombardeados nas últimas 24 horas. Temos a informação hoje, no 31º dia do conflito, de que o número de vítimas apenas em Gaza já passa de 9.700, portanto, 9.700 mortos apenas no território da faixa de Gaza. É uma região que passa agora pelo terceiro apagão desde o começo da guerra. Agências da ONU e da Cruz Vermelha afirmam que estão sem contato com as equipes locais. E há, nesse momento, uma intensificação desses bombardeios. Há pouco registramos, inclusive, ao vivo, uma das explosões, minutos atrás, a região que segue nessa tensão. Também um outro ponto de tensão é na fronteira entre Israel e o Líbano. O final de semana foi marcado por bombardeios no norte de Israel e também no sul do Líbano. O exército israelense e o grupo radical Hezbollah disseram que civis morreram durante os ataques. Portanto, bombardeios registrados também no norte de Israel e no sul do Líbano. Agora a imagem ao vivo para você. Nesse momento não há registro de explosões, de bombardeios, mas durante o final de semana houve um tensionamento. Exatamente nesse ponto que você acompanha agora a imagem ao vivo. E a gente segue para a nossa conversa com Augusto Teixeira, professor da Universidade Federal da Paraíba, professor visitante do King's College London. Professor, há pouco falava sobre esse tensionamento na fronteira entre Israel e Líbano, justamente diante do que há pouco o senhor também trazia de informação para a gente, de que a agenda de Antony Blinken por países como Turquia, Iraque, dão a indicação de que a situação não está muito boa, que as coisas não estão caminhando muito bem. Eu lhe pergunto quais são as chances dessa guerra se expandir para a região. Carol, no momento, eu considero que os principais potenciais interessados nisto, essencialmente o Irã, por exemplo, não entendem que seria interessante uma escalada total na região. Isto porque o Irã, de certa forma, se beneficia de um estado de equilíbrio em que o Estado de Israel esteja em situação de insegurança. Então, a situação na qual você tem uma crise absurda na região de Gaza e na Cisjordânia, que começa a amplificar o seu problema de segurança, somado, obviamente, a problemas na fronteira norte com Hezbollah e também com milícias xiitas, na fronteira com a Síria, é uma situação muito desejável para o Irã, é uma situação confortável, porque com isso o Irã consegue pressionar, gerar coerção contra Israel e colocá-lo em uma situação extremamente desconfortável. A escalada para uma guerra regional plena seria extremamente, de certa forma, desfavorável, por exemplo, para o Irã, porque, de certa forma, ativaria o gatilho que levaria os Estados Unidos possivelmente a entrar. Por quê? Porque você tem cerca de 3 porta-aviões na região do Mediterrâneo Oriental que, de certa forma, possuem capacidade de ataque com força aérea, aviação embarcada nesses porta-aviões, somado, obviamente, à capacidade missílica dos seus navios que compõem o grupo de força-tarefa. Então, o Irã poderia, de certa forma, ser engolfado num conflito não apenas com Israel, mas com os Estados Unidos, cujo toda a sua estrutura militar levada para aquela região sinaliza muito mais contra o Irã do que necessariamente contra o Hamas. Então, o que nós podemos ter, de certa forma, é uma amplificação da participação desses grupos irregulares, como, por exemplo, após a destruição de um carro por Israel no Líbano, que Israel considerava, por forma de inteligência, teriam ali terroristas, se descobriu posteriormente que não tinham terroristas, mas sim pessoas civis. Nesse sentido, o Hezbollah reagiu lançando outra barragem de foguetes contra Israel. O que é possível acontecer é que o Hezbollah comece a utilizar cada vez mais não apenas foguetes, mas mísseis, armamentos muito mais complexos, sofisticados, que consigam trazer desafios para a defesa antibalística e antiaérea israelense, pressionando cada vez mais a capacidade defensiva do seu sistema de proteger as cidades israelenses. Isso, de certa forma, já está acontecendo.
Por outro lado, professor, temos agências da ONU pedindo cessar-fogo, ao mesmo tempo em que temos Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, pedindo interrupção imediata da guerra. Estamos no 31º dia do conflito. O que a gente pode esperar do futuro dessa guerra? Cessar-fogo está no radar? Perfeitamente colocado, Carol. Eu acredito que o mais provável seja uma pausa humanitária após forte pressão dos Estados Unidos em Israel para que seja criado uma zona de segurança, um corredor humanitário e a oportunidade para chegar medicamentos, médicos e demais elementos de necessidade para a população em Gaza. Considero que um cessar-fogo dificilmente ocorreria num momento breve. E por quê? O cessar-fogo demandaria que tanto Israel como Hamas, que é o outro lado da disputa, entrassem em uma negociação, seja de forma direta ou através, por exemplo, do Catar. Isso, no momento, não está na mesa. Somado ao fato de que Israel tem como objetivos princípios da sua operação objetivos de caráter militar, como a destruição do Hamas, a destruição da sua capacidade operativa, tal como a destruição de sua capacidade de governar Gaza. E esses objetivos ainda estão longe de serem alcançados. Então, por livre e espontânea vontade, o gabinete de guerra em Israel dificilmente aceitaria um cessar-fogo. Por outro lado, o país vem sendo muito pressionado, não apenas pelas agências da ONU e pelo próprio secretariado-geral, mas também pelos Estados Unidos, por uma pausa humanitária. É importante entender que o próprio Biden já sinalizou para essa necessidade, somado ao fato de que outros importantes políticos americanos do Partido Democrata, desde o Barack Obama até o Bernie Sanders, defendem uma pausa humanitária. Então, de certa forma, é algo que pode vir a acontecer. E é fundamental, Carol, porque pelas perspectivas que se colocam, esta guerra não acabará tão cedo. Israel está avançando lentamente, com segurança para suas tropas, mas em uma escala de destruição muito grande naquela região, e isso levará tempo.